Boa noite a todos. Renato Leão falando no canal Vasco 68. Quem não é inscrito, se inscreva, curtam sempre e acione o sininho de notificações. Ô, gente, que saudade, hein? Terceiro dia sem gravar, seria o terceiro, estou gravando hoje. Muitas coisas a serem ditas. Vamos começar aqui, nós ganhamos no basquete contra a equipe do Bauru, ainda fazendo uma ótima campanha, surpreendente. Estamos em quarto lugar. Dizendo que ontem nós vencemos o Flamengo por 3-0 sub-20. É uma coisa a ser muito bem observada, porque geralmente não, praticamente todos os jogadores, eu vou dizer todos, mas pelo menos 90% dos jogadores da base do 20, quando sobe, estoura a idade, ou são emprestados, ou são dispensados, alguns com sorte são até vendidos. Então não é à toa que se ganha de 3-0 um clássico, né? O maior clássico Vasco-Flamengo, né? E, gente, o jogo contra o Água Santa da Copa do Brasil vai ser na quinta-feira, às 20 horas, em São Januário, né? Todos lá torcendo contra o Água Santa. Lembrando que não podemos empatar, temos que vencer. Se empatarmos, irá para pênaltis. E alegria total, terminou agora, contra a federação, contra toda a vontade, quanto o maniqueísmo, o sistema e a armação da federação, se ferraram. O Vasco ganhou da Portuguesa, sendo que mais cedo o Botafogo tinha vencido o Fluminense por 4-2. O Botafogo ficou torcendo, obviamente, para o Vasco não vencer a Portuguesa. O Vasco estava até então em quinto, até começar o seu jogo, com a vitória do Botafogo. O Nova Iguaçu em quarto. E o que aconteceu? O Vasco ganhou da Portuguesa, jogando muito bem, que o Vasco geralmente estava se complicando com esses times pequenos. O Vasco ganhou, o Nova Iguaçu venceu o Volta Redonda e ficou o seguinte, ficou a armação na semifinal entre Flamengo e Fluminense e Nova Iguaçu e Vasco, né? O Vasco sendo mandante do primeiro jogo, o Nova Iguaçu no segundo, porque o Vasco foi terceiro, o Nova Iguaçu em segundo. Isso quer dizer que pelo menos o Nova Iguaçu ou o Vasco estarão na final. Logicamente o Vasco, com todo respeito ao Nova Iguaçu. E aí, rapidinho, zapeando o canal, logo depois que acabou o jogo, uma mula aí, um babaca aí, acho que esses canais ESPN da vida, já disse, o campeão vai sair da dupla Flamengo e Fluminense. Deixa ele sempre pensar assim, realmente o sistema que nós temos que lutar contra o sistema e contra a mídia, eles não querem o Vasco campeão, obviamente. E olha, não duvidem, se quiserem fazer de tudo para tirar o Vasco da final e botar o Nova Iguaçu, que por sinal está nas semifinais com muita, não é honestidade, mas com muito merecimento. Em relação ao jogo de hoje, maravilhoso. O Paê, ele não joga, ele desfila de terno em campo. Primeiro tempo, 2-0. Segundo tempo, mais 2 gols, 2-0. Final, 4-0. O Vasco começou fazendo o primeiro gol numa arrancada, num toque que o Paulo Henrique deu, e o Verratti partiu da linha de meio de campo. Ele poderia muito bem ter feito o gol como centroavante que é. Não, ele serviu ao Paê, que só teve o trabalho de encostar a bola. No segundo gol, o Paê, desfilando mais uma vez, deu um simples come. Quando você olha, você pensa até que é pelada, é brincadeira, é fácil, né? Foi uma bem assistência, porque quando ele rolou a bola para trás, na entrada da área, o Galdamos deu um excelente toque para o Adson. Ele deu um corte para a esquerda e chutou a gol. 2-0, acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Verratti fez o terceiro gol numa assistência do Paê. E no quarto gol, o Paê deu outra assistência, agora para o David, que entrou no lugar do Verratti. O que acontece? No intervalo, o Vasco mudou o esquema de 3 zagueiros para 2, colocando o Matheus Carvalho no meio e tirando o Léo. Por quê? Simplesmente porque ele via que a Portuguesa teve alguns bons chutes, mas não estava oferecendo grande perigo, mudou o sistema para poder preservar o Léo. Porque o Léo estava com risco de tomar o terceiro cartão e ficar fora da semifinal. O Léo, o Verratti e o Pumita, que estava no banco e entrou, estavam com 3 cartões. Ele tirou primeiro o Léo, o Pumita não entrou mesmo, e depois o Verratti, depois do gol,
O Verratti saiu aplaudido, também não tomou o terceiro cartão. Gente, muito bacana. O Vasco parecia o Vasco de Madrid, Vasco da Gama de Madrid, ou então Vasco da Gama City, ou então o Vasco da Gama, sei lá o que. O time tocando a bola, o time bem. A única coisa que eu ainda bato sempre na mesma tecla é que podemos ainda proteger melhor nos contra-ataques dos times. O Vasco ainda oferece muitos espaços, né? Mesmo com jogadores pegadores no meio campo, tanto Sforza, o Zé Gabriel, o Matheus Carvalho, o Galdames, mas a gente ainda oferece espaço e ainda sofremos com algum perigo. Nós viemos jogando bem nos clássicos e ficávamos devendo nos jogos de times pequenos. Só que hoje fechamos a primeira fase do campeonato classificados jogando muito bem. O jogo todo. É lógico que ninguém consegue manter o mesmo pique, a mesma pegada durante 90 minutos. Mas se vocês prestarem atenção, no segundo tempo, não havia mais, com o calor que faz, apesar de ser à noite, e com o time praticamente classificado para a semifinal, não valeria a pena desgastar os jogadores fazendo a marcação sob pressão, que eles chamam de marcação alta, mas como eu sou das antigas, eu falo de marcação sob pressão. Então, gente, eu acredito, não sei, parece que o regulamento diz que eu acho que o Nova Iguaçu joga por 2 empates, a obrigação do Vasco é ganhar, e até os 2 jogos. E eu acho que o regulamento também fala que os jogos têm que ser no Maracanã. O Vasco não pode jogar um jogo em São Januário, outro jogo no estádio do Nova Iguaçu e tal. Não tem. Os 2 têm que ser no Maracanã. Provavelmente, né? Fluminense e Flamengo jogarão no Maracanã no domingo. O Flamengo ter sido o primeiro. E o mando de campo do Fluminense, que é o primeiro jogo. O mando de campo é que quem ficou em pior situação foi o Fluminense em 4º lugar. Acredito que o Vasco faça o jogo. Só que tem um porém. Eu ia falar que o Vasco ia jogar, só que tem um porém. O jogo do Vasco, ele é a quinta. E agora? E agora fecha? Porque se o Vasco jogar quinta, ele não vai poder jogar sábado. Não vai. Ou eles vão empurrar o jogo do Vasco para segunda, ou eles vão botar Fluminense e Flamengo para sábado. Ou então empurra o jogo do Fluminense e Flamengo, como eu falei, para sábado, e bota o Vasco para jogar no domingo no Maracanã. Vocês acreditam? E como é que vai ficar a cobrança do Maracanã? Como aconteceu agora que o Vasco entrou na justiça contra esse processo licitatório viciado, cheio de erros, e a duplinha, Flamengo e Fluminense, que vão agora se matar na semifinal, disseram que o Vasco quer aparecer e tal, quer aparecer, né? Como se o Maracanã fosse dos 2, ou de um dos 2. Bom, isso já é uma outra história. Agora a FERJ vai ter que coçar a cabecinha, obviamente vai chamar os 4 representantes dos clubes, mas acaba decidindo sempre em prol da dupla da Zona Sul. E se bobear, eles vão mandar o Vasco e o Nova Iguaçu jogarem até no Engenhão. Gente, muito feliz mesmo, feliz pela vitória, feliz pela classificação, feliz pela qualidade do jogo e feliz por pegar o Nova Iguaçu, não porque seja moleza. Moleza não vai ser, até porque nós perdemos o único jogo no campeonato para o Nova Iguaçu, que eu repito, é um bom time, um time bem treinado. Tem vários jogadores aí, jovens ou não, que foram dispensados de times grandes, têm seus valores bons de bola e estão no Nova Iguaçu. Só que eu fico feliz porque com a duplinha de amizade, a duplinha do bem da federação, vai se matar. Então, um dos 2 vai ficar fora das finais. São 2 jogos nas semifinais, depois 2 jogos na final. Repito, temos um jogo agora quinta-feira contra o... Deus me perdoe, ia falar ABC, que foi o fantasma do ano passado. Nós vamos jogar contra o Água Santa, que é um time melhor do que a Portuguesa. A Portuguesa, apesar de estar classificada na segunda fase da Copa do Brasil, mas a Água Santa também está classificada, né? É um bom time. Eles foram vice-campeões paulistas. Então, gente, abriu o olho, tá? Gente,
Fechamos a semana, uma semana de vitórias. Esperemos que esta semana seja de mais vitórias ainda, tanto na quinta-feira contra a Água Santa em São Januário, às 20 horas, quanto no jogo do final de semana, ou quiçá na segunda-feira, sábado não pode ser, contra a Nova Iguaçu. Boa noite a todos e que Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, Nossa Senhora e todos os santos e anjos abençoe não só a vocês, como as vossas famílias.